Bom, vamos continuar aqui, meu povo. Voltando aqui. Então, assim, para que isso daqui se torne uma igualdade, eu deveria somar quantos? Infinitos. Só que, cara, não existe somar infinitos. Só que a matemática ela é tão bela que ela é o seguinte, olha, é impossível, Tiago, eu somar infinitas coisas. Mas é perfeitamente possível eu saber o resultado de se somar infinitas coisas. Por exemplo, somem comigo 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Ó, é como se eu tivesse assim, ó, andei 1 metro. Agora eu andei mais meio. Agora eu andei mais 1/4. Estou andando cada vez menos. Cada vez eu ando metade do caminho. Certo? Se eu somar todos os infinitos passos, quanto vai dar? 2. Certo? É como se eu tivesse andado 1, e aí depois eu tenho mais 1 metro para andar. Só que eu vou andando de meio em meio. Certo? Eu sei o resultado de se somar infinitas coisas. Tudo bem? Como é que se chama esse processo de calcular o resultado de somar infinitas coisas sem somar efetivamente infinitas coisas? Limite. Portanto, se eu quiser transformar isso daqui numa igualdade, ó, só um detalhe, tá? Na prática, computadores fazem isso aqui, ó. Na prática, o computador faz aproximação. Tá certo? Qualquer sistema de engenharia, na prática, ele faz a aproximação. Mas seria o limite, já eu coloco como fica o limite, somatório com i indo de 1 até n, do produto escalar dos FIs, delta SI. Agora, o limite quando o quê? N vai para infinito. Só que aí isso daqui, esse limite desse somatório, recebe um nome. Aquilo ali é integral. Integrar, somar, juntar. Isso que está ali na lousa é um exemplo de uma integral. Essa integral é chamada de integral de linha. Alguém tem alguma ideia de por que ela se chama uma integral de linha? Porque eu estou somando pequenos pedacinhos do quê? De uma curva. Certo? Existe a integral de superfície. A integral de superfície eu vou estar somando pequenos pedacinhos de área. Como existe a integral de volume. A integral de volume eu estou somando o quê? Pequenos pedacinhos de volume. Ah, e a integral que vocês estão aprendendo no cálculo 2? É uma integral de linha. Só que vocês estão somando pequenos pedacinhos de linha reta. Por isso que vocês não percebem que ela é uma integral de linha. Fala. É uma questão histórica. Primeiramente, se inventou a integral. Certo? Com essa ideia que vocês têm no cálculo 2. Tá certo? Primeiro se inventou a integral. Tá? Depois, inventou-se aí quase que simultaneamente o cálculo diferencial e integral. Tá? Mas, historicamente, primeiro veio a integral, depois veio a derivada. De que maneira que se inventou a derivada? Foi inventada simultaneamente por 2 caras. Um é o Newton e o outro é um matemático alemão chamado Gottfried Wilhelm Leibniz. De que maneira que o Leibniz imaginou que era a derivada? Ele imaginou a derivada como uma soma. Ele imaginou uma derivada como sendo uma divisão. Só que uma divisão entre grandezas muito pequenas. Tanto que vocês colocam ds e dt, né? Aquele d, ele está substituindo delta. Porque delta seria grande, delta é o d maiúsculo, eu troco por um d minúsculo. Essa divisão de coisas pequenas por coisas pequenas, o Leibniz deu o nome de um infinitésimo.
O que é o infinitésimo? É uma coisa infinitamente pequena. Só que aí você começa a perceber que carece de um pouco mais de compreensão, porque quanto que dá uma coisa infinitamente pequena dividido por outra coisa infinitamente pequena? Pode dar uma coisa infinitamente grande. Pode dar pode dar uma coisa infinitamente pequena. Você quer ver? Vamos pegar uma coisa aqui infinitamente pequena. 0,001. Aliás, aquilo ali é infinitamente pequeno? Comparado aqui, já é um outro problema. Tá certo? Da definição do Leibniz. Mas eu vou dividir então, ó, dividindo por uma coisa infinitamente pequena. Aquela divisão ali dá 10. Não é infinitamente pequeno. Certo? Se eu inverter, eu ainda tenho uma coisa infinitamente pequena e divido por uma coisa infinitamente pequena. Aí está dando uma coisa infinitamente menor. Agora, se eu tirar um zero daqui, eu tenho uma coisa infinitamente pequena dividido por uma coisa infinitamente pequena. Quanto que dá? 1. Então você vê que falta uma base filosófica, uma base estrutural, e assim, isso gerava muitos problemas, e problemas em gerais relacionados à soma de infinitas coisas. E aí o que acontece? E isso acontece muito na matemática. Você desenvolve um conceito que a intenção de desenvolver aquele conceito é resolver um problema prático. Então, por mais que tinha essa deficiência conceitual nos infinitésimos do Leibniz, ele resolvia problemas práticos. Tá? Só que aí matemáticos começaram a trabalhar e falaram assim, não, cara, isso resolve problema prático, então tem que ter uma base conceitual sólida. E aí é onde vem alguns outros matemáticos, cerca de 200 anos depois, chamado Augustin Cauchy, Richard Dedekind, e um monte de cara que eles começaram a falar assim, ó, precisamos dar uma base conceitual firme para o cálculo diferencial. Aí eles inventam o conceito de limite. Então, se você ver, ao longo da história, integral, derivada, 200 anos depois da derivada veio o conceito de limite. Certo? Que é a base de tudo isso. Quando você vem para a faculdade, eu não posso te ensinar ao longo da trajetória histórica. Até porque é mais didático, por quê? Porque você precisa da base conceitual sólida. Então, por isso que você vai aprendendo o limite primeiro, para depois entender a base conceitual da derivada. Aliás, você poderia aprender limite primeiro e aprender integral depois. Não seria problema nenhum. Certo? Oi? Não entendi. Fala mais alto. Sim, sim. As regras de derivação são mecanismos mais simples. Tá? Tem um livro de cálculo, ele é utilizado em algumas universidades europeias, chama Cálculos, o autor é Richard Curran. Eu adoro esse livro. A ordem dele é limite, integral e depois derivado. Não é na ordem que vocês aprendem. Limite, integral e depois derivado. Entendeu? Então, assim, é um livro um pouquinho mais difícil de acompanhar, só que você cria uma base muito mais... Eu entendo ela como sendo muito mais sólida. Não sei se eu respondi. Mesmo? Então tá bom. Tudo bem que aquilo ali é uma integral. Só que assim, aí em cima do que a Alana falou, a gente aprende um conceito e o próximo passo é simplificações para operar com esse conceito. Porque, cara, o que está mandando eu fazer aqui? Dividir um negócio em N pedaços, fazer o produto escalar em cada um desses N pedaços e depois passar o limite quando o N tende a infinito. Isso aqui é um trabalho lascado. Então eu vou precisar de técnicas para resolver esse tipo de integral. Entretanto, esse tipo de integral nós não vamos resolver aqui no curso de Física 2. Porque isso daqui é uma integral de linha, ao longo de qualquer linha. E vocês vão aprender lá em cálculo 2, vou mostrar aqui, integrais de linha ao longo de linha reta. Tá certo? Tá? Aliás, essa integral de linha, existe outro tipo de integral de linha. Ela recebe um nome muito interessante. Ela é chamada matematicamente integral de linha do tipo trabalho. Porque eu estou integrando um produto escalar.
Certo? Você pode ver que o argumento da integral são vetores. E aí, para não ficar escrevendo desse tanto, olha o que a gente faz. Tá? Eu vou dar uma outra notação para aquilo ali. Tá? Ali eu coloquei ΔS, é mais interessante ΔR, tá? Acho que até no material eu coloco ΔR, R de vetor posição. Tá bom? Tá? Eu acho que é melhor ΔR. Mas, olha só, tá muito grande, né? Eu vou trocar aquele S de somatório, vou trocar por um outro S, tá bom? Vou trocar por esse S aqui, ó. Aquilo ali é um S. Certo? Mas ali eu tenho que indicar que é uma integral de linha, né? Então eu vou colocar um C aqui embaixo, ó. Esse C indica que eu estou contabilizando ao longo de uma determinada curva. Certo? Ah, não deixei espaço para colocar o limite, né? Perceba que eu não deixei espaço para colocar o limite? Mas peraí, o limite é quando n tende a infinito, né? Quando n tende a infinito, o que acontece com cada pedacinho ΔS? Fica menor. Então eu vou indicar que cada pedacinho ΔS é muito pequeno. Então eu troco o delta por um D. Entenderam? Troco o delta por um D. E aí eu coloco o F aqui. O que é isso aqui que eu escrevi? Isso daqui é uma notação mais simplificada para tudo isso. De acordo? Tamo junto? Certo? Então? Tá mais bonitinho, né? Só que ali, como eu acabei de falar, aquilo ali é uma integral de linha. Tá? Como é que se resolve a integral de linha? Parametriza a curva, acha um negócio chamado vetor velocidade da curva, põe a função para atuar na curva parametrizada, faz o produto escalar com o vetor velocidade da curva e integra ao longo do intervalo de parametrização. Só no cálculo 4 para vocês aprenderem. E vocês nem têm cálculo 4. Só no cálculo 3, provavelmente, vocês vão aprender isso aí correndo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com vocês integral de linha. Você cuidado que se encostar na câmera ela sai. Tá? Eu vou ensinar vocês a resolver integrais de linha ao longo de linhas retas. Sabe como se chama integral de linha ao longo de linha reta? Integral simples. Em outras palavras, a integral que vocês aprendem no cálculo 2. Tudo bem? Certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um intervalinho agora. São 3 horas. Vamos voltar às 3h20, sem atraso. Então,